Bom, essa aula hoje eu tenho certeza que vai ajudar muito, mas muito, nas análises, né, que vocês se propuserem a fazer, né, para aquisição segura de leilões de imóveis, em leilões de imóveis, né, aquisição segura de imóveis em leilões extrajudiciais de imóveis. Relembrando aqui, nunca é demais relembrar que nós estamos tratando nesse módulo dos leilões extrajudiciais de imóveis, que são aqueles regidos pela lei 9.514 de 1997. Então, hoje, nós vamos tratar de uma dúvida muito frequente em quem participa de leilão, que é justamente a seguinte: verificando que há lá informação no edital de que existem ações, né, ou uma ação pendendo de julgamento sobre aquele determinado imóvel, sobre aquele determinado leilão, é conveniente ou não a participação? Então, hoje aqui, nós vamos tratar desse tema de forma a elucidar a vocês quais são os cuidados que vocês têm que ter quando tiver ali a menção a uma ação judicial tramitando. O principal cuidado é saber se o edital, né, protege em caso de evicção, mas existem outros cuidados também na análise. Então, é uma análise de risco. Quando existe aí uma ação pendendo de julgamento, né, sobre aquele determinado imóvel que está em leilão, não quer dizer que você tem que abrir mão da oportunidade. Não, de forma alguma. E nós vamos ver hoje isso aqui, né, na aula que eu preparei. Mas é importante que você saiba que exige, obviamente, uma análise um pouco mais criteriosa, justamente porque há um fator a mais de risco de ter aí uma decisão judicial que anule o certame, certo? Então, hoje nós vamos tratar aqui, né, justamente dessa análise de risco de acordo com o posicionamento dos tribunais, certo? Que é aquela famosa jurisprudência, que são os entendimentos, né, manifestados nos julgamentos nos tribunais, né, nos órgãos colegiados dos tribunais pelo país. Então, no caso de existência de ação anulatória, devo me preocupar? Bom, primeiramente, é preciso dizer que a ação anulatória, ela sempre buscará, como o próprio nome indica, a anulação do leilão, a anulação do procedimento. Então, ela pode trazer ali diversos temas, né, sustentados para o juiz, e você vai precisar fazer o dever de casa. Você vai precisar, né, se a oportunidade for muito boa realmente, e você, né, quiser realmente adquirir, você deverá, e com segurança, obviamente, você deverá verificar sobre quais dos aspectos que poderiam gerar a anulação do leilão que a tese é defendida naquela ação que o edital menciona. Então, uma das principais causas de anulação dos leilões, né, extrajudiciais, e também uma das principais causas, obviamente, né, para quem seja uma propositura de ações anulatórias por aqueles devedores, né, que querem aí livrar o imóvel do leilão extrajudicial, é a ausência de intimação do devedor acerca da data do leilão. Exatamente isso, algo muito elementar que, né, a lei determina que seja feito com 5 dias de antecedência do leilão, mas que, infelizmente, ainda ocorre muito essa falha. Inclusive, é uma das falhas que vocês mais verão, e também a tese que vocês mais verão, por consequência, ser sustentada numa ação anulatória. Então, vamos ver o que a jurisprudência diz sobre essa ausência de intimação do devedor acerca da data do leilão. Eu peguei aí um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um julgado do ano de 2022. Vamos lá. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, é indispensável a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei 9.514/97. No caso aqui concreto, tratado nesse julgamento aqui, extrapolou-se o mero aborrecimento, pois o imóvel questão serve de moradia dos autores. Traduzindo aqui,
o que aconteceu aqui? Houve uma anulação do leilão por ausência de intimação pessoal do devedor e, além da anulação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou ao pagamento ali, condenou o credor fiduciário, né, no caso o banco, ao pagamento de danos morais. Então, quando você pegar uma ação anulatória, né, um imóvel que tem uma ação anulatória, que defenda essa tese de ausência de intimação do devedor acerca da data do leilão, e você constatar que realmente essa intimação não ocorreu, você, né, deve aí abdicar, obviamente, participar desse leilão. E essa é a orientação que eu te dou. Por quê? Porque, inevitavelmente, você correrá um sério risco de ter aí a sua arrematação anulada, né, quando vier o julgamento dessa ação anulatória. Então, olha só, voltando aqui no que eu falei no comecinho da aula, escolher uma oportunidade de arrematação num leilão extrajudicial, em que você verifique que há uma ação anulatória correndo ali, né, tramitando no judiciário, a primeira coisa que você vai verificar é qual a tese que a pessoa está defendendo, o que fez ela entrar na justiça. E aí, nesse primeiro tópico aqui da aula, se for ausência de intimação do devedor acerca da data do leilão, eu aconselho que você verifique se há realmente consistência nessa tese, ou seja, se houve realmente essa omissão desse ato imprescindível pelo banco, que é a intimação do devedor acerca da data do leilão. Porque se você olhar no processo e constatar que realmente não houve essa intimação, eu indico, né, de forma bastante firme, que você não participe do leilão, porque nós não estamos aqui para entrar em leilão, né, com a possibilidade de ser anulado. E aqui não podemos nos esquecer que nós estamos tratando de leilões em que a gente já sabe de antemão que existe uma ação correndo, né? Eu disse e repito, não quer dizer, né, o simples fato de ter uma ação tramitando, não quer dizer que nós não devamos participar do leilão, não é isso, certo? Mas no caso aqui, nesse que é um dos casos mais comuns de anulação do leilão, se você verificar que essa ação anulatória tem como tese principal a ausência de intimação do devedor acerca da data do leilão, você deve, né, e você deve verificar, você deve verificar se isso realmente encontra-lhe respaldo, se essa fala do devedor encontra respaldo na documentação que tiver no processo. Porque se encontrar respaldo, você estará aí, né, arrematando o imóvel, cuja arrematação tem uma probabilidade gigantesca de ser anulada, certo? Falta de intimação do devedor acerca da data do leilão. Mas não é só esse tipo de ação que você vai encontrar, não. Você também vai encontrar ações em que a intimação ocorreu, só que ela ocorreu por edital. O devedor foi intimado, mas por edital. E aí o imóvel vai a leilão e esse devedor entra com uma ação requerendo a nulidade da intimação via edital. E aí eu quero ensinar algo muito importante para vocês aqui. Esse julgado, primeiro vamos ler a parte em vermelho apenas desse julgado aqui do TJ de São Paulo. Discussão acerca da validade da intimação do leilão, por edital. Discussão acerca da validade da intimação do leilão por edital. Quer dizer, não foi pessoalmente, foi publicação de edital. É obrigatória a notificação pessoal do devedor informando a data, horário e local de realização do leilão para alienação do imóvel. Manutenção da anulação do leilão. E isso foi o que decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo nesse julgamento de 2023. O que ele quis dizer aqui? Que, no caso, houve uma nulidade na intimação por edital. Mas e aí, professor? Não pode intimar por edital? Pode intimar, sim, por edital.
Entretanto, para que essa intimação por edital tenha validade em relação ao devedor, né? E, obviamente, que você analisando a ação judicial de anulatória, né, você possa verificar que é uma ação que tem fundamento ou que não tem fundamento, né? Você precisa verificar se essa intimação por edital se deu, né, essa intimação por publicação se deu após várias tentativas de encontrar ali o devedor, certo? Para ser intimado pessoalmente. O que quer dizer várias tentativas? Envio no endereço, né, no endereço lá do imóvel, ou em outro endereço que conste do cadastro, né, para intimação pessoal. Então, isso vai constar do processo. Se você simplesmente entrar no processo e verificar que não houve nenhuma tentativa de intimação pessoal, por exemplo, e já foram publicando um edital para intimar o devedor da data do leilão, você pode saber que essa ação anulatória ela traz um risco muito grande para a sua arrematação, certo? E aqui eu trouxe um outro precedente, também agora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, certo? E eu quero que vocês leiam apenas o que está em vermelho aí. A validade da citação realizada por edital, por tratar-se de medida excepcional e subsidiária, quer dizer, somente se a principal, que é a impessoal, não der certo, né, carece de demonstração de que tenham sido minimamente exauridas as tentativas de localização do devedor no local indicado no contrato. Exatamente isso. Se você pegar lá, né, a sua oportunidade que você escolheu para arrematação, ela tem lá uma ação anulatória em que o devedor diz que ele foi intimado por edital, mas que o endereço, ele tinha atualizado o endereço dele, que eu já vi vários casos assim, atualizado o endereço dele junto à instituição financeira, aí ele entra com a ação e diz, olha, tentaram me intimar no endereço do imóvel, mas eu já tinha atualizado no endereço, o imóvel, eu não moro mais no imóvel, moro em outra localidade, e mandaram a correspondência para o endereço do imóvel, essa correspondência voltou e me intimaram por edital. Essa intimação é nula. E o que vai acontecer? Vai acontecer a declaração de nulidade dela, você vai arrematar e vai ter uma chateação muito grande, porque o leilão vai ser anulado, certo? Então, assim, quando você abrir, né, o edital do leilão, verificar que tem uma ação anulatória correndo e que a tese dessa ação anulatória, aí você vai ter que ir no processo para ver a tese da ação anulatória e você vai verificar que essa ação anulatória ela trata de um pedido de declaração de intimação via edital, você deverá fazer o dever de casa. E qual que é o dever de casa para esse ponto específico aqui do nosso estudo? É você verificar se houve realmente um esgotamento aí da tentativa, né, de intimação do devedor no endereço que consta do contrato ou nas atualizações que ele possa ter feito junto à instituição financeira. E quando você olhar a ação, você vai verificar de plano, né, se a tese é lastreada na mudança de endereço, né, e que ele comunicou ao banco, que acontece muito isso. O devedor muda de endereço, comunica o banco, e o banco manda a notificação só lá no endereço do imóvel, volta como não entregue, e aí o banco vai e publica o edital. Nesse caso aí, a publicação do edital é nula, porque o devedor cumpriu com a obrigação dele de manter o cadastro dele atualizado, certo? Então, uma ação anulatória por nulidade de intimação via edital, eu devo me afastar desse imóvel se existir uma ação dessa, dependendo sobre o imóvel? Não, necessariamente não é essa a conclusão que eu quero que vocês cheguem. Eu quero que vocês aprendam a analisar. Porque muitas vezes, né, existe essa ação, você vai entrar no processo e vai verificar que não houve mudança de endereço por parte do devedor e que o único endereço que consta do cadastro ali é o endereço do
o endereço do contrato, né, originário ali, e aí você vai verificar que realmente houve, né, um esgotamento mínimo, né, o exaurimento mínimo da tentativa de intimação naquele endereço constante do contrato, certo? O que não se aplica no caso de ter havido mudança de endereço e ter um documento lá no processo juntado pelo devedor comprovando que ele mudou o endereço e que avisou o banco dessa mudança de endereço, certo? Aí você terá um risco, sim, de ter a sua arrematação anulada. Ação anulatória por preço vil. Nós já estudamos, né, aqui nesse módulo, que nos leilões extrajudiciais, a Lei 9.514 de 97 não traz ali em seu bojo o conceito de preço vil. Não tem, você não vai encontrar. Ela diz que leilão extrajudicial ocorrerá em 2 praças. Primeira praça, o valor mínimo é o valor da avaliação, que consta lá do contrato de alienação fiduciária e avaliação do imóvel. E segunda praça é o valor da dívida, né, e do condomínio, do IPTU, tudo somado, né, e faculta ao banco, obviamente, receber um outro valor limitado a 50%. Mas ela não diz, a lei não diz sobre preço vil. A lei não diz, né, com relação aos leilões extrajudiciais, acerca da anulação do leilão pela compra ali por preço vil. O que seria preço vil? O valor de 50% abaixo do valor da avaliação. Entretanto, se um imóvel que vale R$1 milhão for arrematado num segundo leilão extrajudicial por R$200 mil e tiver lá como preço mínimo R$200 mil e tiver lá uma arguição de nulidade através de uma ação anulatória, a probabilidade de anulação é gigantesca. Por quê? Porque a jurisprudência dos tribunais é unânime em dizer que o conceito de preço vil aplicável aos leilões judiciais por força do que determina o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente aos leilões extrajudiciais. Trocando em miúdos, traduzindo do juridiquês para o português, o que é que a jurisprudência quer dizer? A jurisprudência quer dizer que nos leilões extrajudiciais também é ilegal, impossível juridicamente você arrematar um imóvel validamente em primeiro ou segundo leilão por valor inferior a 50% do valor de avaliação, certo? Então, vamos ler primeiro aqui o julgado aqui na parte vermelha. O julgado TJ de Minas Gerais também. Nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 97 e artigo 891 do Código de Processo Civil, se configura a arrematação por preço vil, alienação que não atinge 50% do valor atualizado da avaliação, apelo provido. Certo? E aqui, nesse julgado, eles estão falando de um leilão extrajudicial, certo? Então, há uma aplicação subsidiária do conceito de preço vil aos leilões extrajudiciais. Os leilões extrajudiciais também têm preço vil por força da jurisprudência. Aqui cabe um parênteses. O que eu quero alertar vocês aqui? Se você arrematar, né, por valor menor do que o 50% do valor da avaliação, se tiver lá, né, no valor de segunda praça, um imóvel, primeira praça, o valor de avaliação dele, 1 milhão, segunda praça, 200 mil, e tiver pendendo uma ação justamente anulatória do procedimento por conta de ter colocado um valor, né, um desconto tão grande na segunda praça, a chance de ser anulado esse certame é imensa, né? Só não vai ser anulado se, obviamente, os lances superarem aí, né, os 50% do valor de avaliação. Mas aqui cabe um parênteses importante, que é aquilo que eu ensino para vocês e que já tem aula aqui na área de membros sobre isso.
que é a forma como comprar imóveis em leilões extrajudiciais com descontos de 80%, 90%, 70%, 60%, sem cair nessa do preço vil. Eu já ensinei a vocês que, a partir do segundo leilão negativo, o banco tem a livre disposição do bem. Não é desse tipo de leilão que nós estamos falando. A partir do segundo leilão negativo, quando o banco leva novamente a leilão ou a venda direta, ele não está mais adstrito a esse conceito de preço vil. Então, se tiver uma ação anulatória nesse estágio aí, você pode considerar ela, viu? Pode considerar, porque já ocorreu as duas praças negativas, certo? Estou dizendo aqui, primeiro e segundo leilão, né, ali, logo após a consolidação da propriedade, né, que nós já explicamos bastante aqui, tem aula específica, em outras aulas também, a gente abriu parênteses para explicar, certo? Então, é isso aí. Quando eu falo de ação anulatória por preço vil aqui, para que vocês tomem cuidado, é justamente naqueles casos em que ainda está no primeiro e segundo leilão, dentro do ciclo ainda da Lei 9.514 de 97, onde ainda é possível que o devedor exerça o direito de preferência, certo? Outra ação anulatória que vocês vão ver muito, né? E aí você consulta lá o edital, faz menção à existência de uma ação anulatória e você vai ver a ação anulatória, ausência de intimação do cônjuge. Se você vê que realmente o cônjuge não foi intimado, que não tem comprovação da intimação ali naquela ação, indico a você que não participe do leilão, porque inevitavelmente ele vai ser anulado. Vamos ler a parte em vermelho aí desse julgado do Tribunal de Justiça de Goiás, de 2020, do ano de 2020. Só a parte em vermelho aí. A Lei 9.514 de 97 exige que ambos os cônjuges sejam intimados acerca do iter procedimental do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. O que é esse iter procedimental? É do procedimento, né? Do que vai, dos atos ali que vão ocorrer para a expropriação do bem, para o leilão propriamente dito, certo? Assim sendo, presente o fumus boni iuris, quer dizer, assim sendo presente a fumaça do bom direito, assim sendo presente o direito, a lei assegura esse pedido. O fumus boni iuris do direito perseguido pelos autores devedores que pretende a suspensão do ato expropriatório. Então, aqui, ele suspendeu o leilão, mas ele, através de uma liminar, mas ele poderia estar julgando o mérito e anulando o leilão pela ausência de intimação do cônjuge. Então, aqui, retornando para o cerne da nossa aula aqui, que eu quero ensinar a vocês que nem toda menção à ação judicial é causa de reprovação da sua oportunidade. Não se assuste com... tem lá a menção à ação judicial. O que eu quero é que vocês aprendam a olhar essa ação judicial. No caso aqui, se tiver uma ação anulatória por falta de intimação do cônjuge, você vai olhar lá no processo e ver se tem ou não intimação do cônjuge. Primeiro, verificando que não tem intimação do cônjuge, você vai verificar, e aí vai ter obrigatoriamente no processo, qual o regime de casamento que eles ostentam. Certo? Porque a intimação do cônjuge não é obrigatória no caso de separação de bens, tá? Separação total de bens. Então, se lá for o caso de um casal que é casado com separação total de bens, não há por que haver aí essa intimação, certo? Do cônjuge, porque eles têm, né? O acervo patrimonial deles não se comunica, né? E no caso de existência de ação revisional, devo me preocupar? O que é ação revisional? A ação revisional, ela não busca anular o leilão, ela busca revisar o contrato, tirando ali daquele contrato cláusulas leoninas, né? Porque o contrato é de adesão, e aí muitas vezes essas ações, elas são propostas visando, obviamente, diminuir o valor do saldo devedor. Essas ações, elas já foram, né, na época do sistema financeiro da habitação, elas já foram muito exitosas, viu? Elas eram, né,
quase que na totalidade dessas ações revisionais, elas foram julgadas procedentes. Só que o ordenamento mudou. E aí você pode verificar lá, numa determinada oportunidade, pode acontecer de você verificar que o edital faz menção à existência de uma ação revisional pendente de julgamento. Essa aí eu já digo de antemão, a jurisprudência simplesmente desconsidera. Então, não se assuste, viu? Ação revisional, se ela não tiver nenhum deferimento lá de liminar, né, o que não está ocorrendo mesmo, né, na prática, né, a ação revisional, ela é mais fácil a análise, né? Por quê? A ação revisional, ela não impede o leilão de forma alguma, certo? Veja só, Tribunal de Justiça de Goiás também, de 2021, aí em vermelho. O simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora, nem obsta que o credor adote medidas visando a assegurar o recebimento do seu crédito. Quer dizer, não impede o leilão, não invalida o leilão, certo? Esse é o posicionamento dos tribunais. Relembrando aqui que há uma diferença fundamental quando você verificar, né, ação anulatória. A ação anulatória, ela sempre vai buscar anular algo que não seguiu o devido processo legal, nesse caso aqui do nosso estudo, certo? E a ação revisional, ela vai buscar revisar o contrato, visando, né, aí um objetivo precípuo de reduzir o valor das prestações ou do saldo devedor, tá? Então, a jurisprudência entende, né, que não há, né, por que impedir que o banco leve a leilão o imóvel, né, por conta de um simples ajuizamento de uma ação revisional. Nós já lemos a parte em vermelho, vamos ler novamente e vamos ler o restante também, porque eu acho que vai ser bastante didático. Olha lá. Ementa agravo de instrumento, ação de execução, mora contratual, deferimento do pedido de leilão extrajudicial, suspensão, impossibilidade da suspensão do leilão, viu aí? Que o Tribunal de Goiás fala, decisão mantida. Quer dizer, o juiz singular, ele já tinha lá na primeira instância, já tinha negado o pedido. Aí o devedor subiu para o tribunal, que também negou. Então, vai lá. E tem um aí que está em vermelho, nós já lemos, mas vamos ver de novo. O simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora, nem obsta que o credor adote medidas visando assegurar o recebimento do seu crédito. E tem dois. Acertada, diz o tribunal aqui, acertada a decisão do juízo ACO, que é o juízo lá de baixo, né, o juízo anterior ao do tribunal, né? Acertada a decisão do juízo ACO, que é o juiz de primeira instância, no caso aqui, que deferiu o pedido de leilão do imóvel litigioso, tendo em vista que a parte autora não vem efetuando consignação dos valores contratados. E, dessa forma, a realização do mencionado ato extrajudicial constitui consequência natural da mora contratual, não havendo de falar em suspensão do leilão. Então, a ação revisional, você vai olhar lá, né, vai verificar o processo, porque outra coisa que é importante aqui, que eu ainda não havia dito, sempre que tiver um edital que há ação judicial tramitando, você vai ter que ver duas coisas sem falhar. Primeira, é ver se o edital assegura no caso de evicção de direitos. Segundo, não entre sem olhar a ação judicial. Não entre sem olhar, certo? Então, só uma revisional de contrato, né, você vai olhar se houve consignação dos valores em juízo, porque geralmente, se foi deferida a consignação, não há o leilão é suspenso, né? E assim, já sabendo, né, através do que eu estou passando para você aqui, que a simples existência da ação revisional, ela não impede o leilão e ela não vai anular a sua arrematação, porque a simples propositura da ação revisional não ilide a mora, ela não retira a condição de devedor, né, do devedor fiduciante, certo? E no caso de existência de ação de uso capião, como proceder?
aqui é um pouco mais, eu vou pedir atenção maior até de vocês, porque a uso capião ela pode sim complicar muito a sua situação, porque a pessoa pode, né, obter, aí geralmente o uso capião é pleiteado por um terceiro, né, que não faz parte ali da relação contratual com o banco, geralmente. Então, pode ser um complicador a mais. Mas você deve rejeitar de antemão o imóvel que tem uma ação de uso capião pendente? Não, não deve. Você precisa analisar, né, a procedência ali daquele pleito, né? Entretanto, se você se sentir mais seguro, você pode falar, olha, eu estou aprendendo aqui nessa aula, mas quando eu verificar que tem ação judicial, né, pendente de julgamento, eu não vou participar do leilão. Também é uma possibilidade que eu não descarto, principalmente se você não se sentir seguro em fazer ainda, né, esse tipo de triagem que a gente faz, né, que eu estou ensinando vocês aqui. Mas o fato é que eu repito, a simples existência de ação, seja anulatória, seja revisional, seja de uso capião, ela não é por si só um fator preponderante para que você deixe de arrematar uma excelente oportunidade que surgir, certo? Eu só não aconselho se essas ações judiciais, por dois motivos que me levam a excluir, né, uma oportunidade quando tem uma ação pendente. Quando eu vejo que a ação realmente tem fundamento, né, e quando eu verifico que o edital não me assegura no caso de evicção de direitos, certo? Tem aula também específica aqui, onde eu ensino tudo para vocês sobre evicção de direitos, certo? Então, e no caso da ação de uso capião? A ação de uso capião, ela é uma espécie de ação em que a pessoa, por ter exercido a posse mansa e pacífica do bem durante um determinado período, e aí tem várias modalidades de uso capião, ela pleiteia ao judiciário que seja declarada a propriedade originária em seu nome, certo? E aí o uso capião de imóvel urbano, ele vai variar conforme, né, conforme o caso, conforme o tanto de tempo, né, o período que exerce a posse, né, até o tamanho do imóvel e tudo mais. Aqui nós não vamos esgotar esse tema, né, porque isso aí é tema para 3, 4, 5 aulas, né? Mas eu quero dar uma noção para vocês, quando vocês verificarem uma ação de uso capião, o que vocês vão bater o olho rapidão, de forma muito célere mesmo, e já ver, não, esse aqui dá para mim entrar, mesmo tendo ação de uso capião. Esse aqui não dá para mim entrar, porque tem um fundamento, certo? Então, aqui, primeiramente, vamos ver esse julgado sobre os riscos que existem de serem deferidas liminares, né? Existem posicionamentos que dão essas liminares, essas ações de uso capião, outros posicionamentos não dão essa liminar no caso de uso capião, certo? Então, nós vamos verificar hoje aqui essa questão. Está analisando o imóvel em leilão extrajudicial e verifica no edital que tem ação de uso capião tramitando. Primeira coisa, verificar se essa ação tem fundamento. Por quê? Porque conforme esse julgado aí do TJ de São Paulo, é possível haver, né, a declaração da nulidade ou da suspensão do leilão por conta de uma alegação de uso capião. Vamos ver aí, ó. É um agravo de instrumento, que é o nome do recurso, uso capião extraordinária, pedido de suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do bem, deferimento da medida liminar, que se revela imprescindível para resguardar não apenas o provimento judicial final, mas os direitos de terceiros por eventual leilão cuja eficácia encontra subordinada ao resultado do feito. Veja só, aqui já dá para verificar e confirmar o que eu falei para vocês no iniciozinho desse tópico. Geralmente essa ação, nesse caso de leilão extrajudicial, ela é ingressada por terceiro, que não faz parte da relação contratual, o que é um complicador, certo? Aí aqui, nesse caso, eles estão suspendendo o leilão, porque o juiz verificou, né, que há uma plausibilidade no que está sendo alegado.
né? Mas ele poderia estar anulando o leilão depois que você arrematasse o imóvel, né? Então, o objetivo dessa aula é justamente dar segurança nessa análise. Verificou que tem ação de uso capião? Verificou que tem ação de uso capião? Você vai ver os seguintes requisitos. Não precisa aprofundar, que não é a intenção dessa aula. Nós não estamos aqui num curso de regularização fundiária. Nós estamos num curso de leilão, de imóvel. Eu quero que vocês aprendam a olhar e verificar se há ali plausibilidade ou não naquela ação proposta pelo devedor, certo? Então, você olhando a ação, você tem que verificar se há comprovação lá de que ele exerceu a posse ininterruptamente durante o prazo de 10 anos, de 15 anos ou, conforme o caso, de 5 anos, certo? Então, assim, para facilitar, havendo o exercício da posse, e eu vou explicar o porquê mais à frente, por pelo menos a lei, por pelo menos ininterrupto, viu? Ininterrupto, isso vai ter no processo. Havendo a comprovação de que ele exerceu a posse por pelo menos 5 anos ininterruptos, não participe dessa oportunidade. Porque mesmo no caso da uso capião ordinária, que o prazo, né, via de regra é 10 anos, o parágrafo único lá do artigo 1242 do Código Civil, ele reduz para 5 anos se a pessoa faz dali a sua moradia. Então, estabeleça que eu não estou ensinando sobre o capião para vocês. Eu estou ensinando método ágil, seguro, eficiente de análise em leilão. Verificou no processo que realmente tem documento que comprova que essa pessoa está há 5 anos lá, ininterrupto, não participe, que você vai comprar confusão, certo? Estou falando aí, né, no caso de terceiro, né? De terceiro. Vamos lá, nós vamos ainda falar do caso do próprio fiduciante, né? Devedor fiduciante. Então, aqui, ó, existem posicionamentos, no caso, divididos nos tribunais. Só que eu sempre digo e repito, nós não estamos aqui para defender tese, para tomar partido. Nós estamos aqui para comprar, né, de forma juridicamente segura. Né? Obviamente que o nosso conhecimento ele nos ajudará no caso de precisar discutir a tese. Mas nós temos que fazer tudo para não precisar discutir tese. É importante que vocês saibam que há posicionamentos a favor da possibilidade de uso capião pelo próprio fiduciante, devedor, e há posicionamentos contrários. A única possibilidade aí, não é nem possibilidade a palavra, a única hipótese em que é unânime o entendimento de que o fiduciante e nem ninguém pode usucapir o imóvel alienado fiduciariamente é no caso daqueles imóveis vinculados ao sistema financeiro da habitação, né, que foi substituído pelo SFI, que é o sistema da Lei 9.514/97, que é o que a gente estuda. Né? No caso do SFI, via de regra, é possível o usucapião por terceiros, e o entendimento majoritário é que o próprio fiduciante ele pode também requerer uso capião, né, desde que o banco deixou lá passar o tempo necessário de posse sem oposição, certo? Então, olha só, esse julgado é contra a possibilidade. Ele diz que o fiduciante, vamos lá em vermelho, ó, é um julgado de 2021 do TJ de Mato Grosso. Ele diz aqui, esse desembargador que foi acompanhado pelos demais membros ali daquele colegiado. A posse do fiduciante inadimplente é precária e não permite o reconhecimento da usucapião. A posse do fiduciante inadimplente é precária e não permite o reconhecimento da usucapião. Certo? Então, esse é o entendimento daqueles que adotam nos tribunais que é impossível o próprio fiduciante pedir a usucapião, porque a posse é precária. Agora, a favor da possibilidade, existe também, esse aqui é do TJ da Amazônia.
né? Aí ele diz aqui, ó, no item 2 ali em vermelho, observe-se da escritura pública juntada às folhas 32, que a apelada adquiriu o imóvel da Caixa Econômica Federal utilizando pelo sistema de financiamento imobiliário, com base na Lei 9.514/97, e não por meio do SFH, que é o Sistema de Financiamento Financeiro Habitacional, financiamento habitacional que é antigo, né? Então, ele está dizendo justamente isso. Se fosse do SFH, não caberia uso capião, no entendimento aqui do TJ da Amazônia, tá? Aí, vamos no 3 aqui, está em negrito, mas vamos no 3 aqui. Dessa forma, possuem razão os recorrentes ao defender que o imóvel em litígio não possui qualquer vínculo com o sistema financeiro de habitação, afastando a sua caracterização como bem público e, portanto, sendo possível uso capião. Então, ele está dando razão para quem pediu ao uso capião. Item 4. Em relação à posse do imóvel, verifique-se a existência de diversos documentos juntados inicial, onde se vê que os apelantes fixaram residência no imóvel uso capião desde 2001 até o ano de 2015, como, por exemplo, comprovante de pagamento e testemunha da posse dos apelados. Eles tinham comprado o imóvel. E aí, se tornaram inadimplentes, mas não foram cobrados nesse período aí, né? Quanto ao requisito da ausência de interrupção da posse, está bem claro, ele diz ali, ó, que essa sempre foi contínua, tendo sido ameaçada apenas em 2015, com a notificação extrajudicial enviada pela apelada. Quer dizer, no caso aqui, a Caixa Econômica demorou 10 anos para notificar, desde que ele se tornou inadimplente. E aí o próprio né, devedor fiduciante pediu ao uso capião. Aqui no julgado anterior, nós vimos um posicionamento que diz que o fiduciante inadimplente tem posse precária e não pode adquirir o bem por uso capião. Nesse aqui, já diz diferente. Já diz que ele pode. Então, vocês veem que é bola dividida. Então, olha aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. Aqui nós não estamos estudando uso capião. Nós estamos estudando aquisição em leilão de imóveis, nesse módulo em leilão extrajudicial de imóveis de forma segura. Então, prestem atenção. Olhou a oportunidade, tem ação de uso capião, olhe e te interessa muito. Se não te interessa muito, já exclui. Te interessa muito, entra no processo, se tiver comprovação de que pelo menos 5 anos ele exerce a posse do imóvel, ali de forma ininterrupta, sem oposição, quer dizer, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma notificação, não arremate esse imóvel. Não arremate esse imóvel, porque você vai correr o risco seríssimo, né, de arrematar e ver outra pessoa ser declarado proprietário através da ação de uso capião, certo? Agora eu vou fazer um contraponto aqui. Eu quero que vocês fixem esse alerta que eu fiz para vocês, que é muito prudente. 5 anos, né? Eu poderia falar até 10 anos, 9 anos, não. 5 anos, porque eu não quero que vocês tenham risco nenhum, com relação a essa questão aí da uso capião, tá certo? Mas aqui eu quero fazer um contraponto sobre a possibilidade do devedor fiduciante adquirir a uso capião ordinária, que é essa que está ali no julgado do TJ do Amazonas, que é 10 anos de posse sem oposição. Por quê? Porque são 4 os requisitos do artigo 1242 que eu pus aí no slide para vocês. Olha aqui, ó. O artigo 1242 do Código Civil estabelece que para solicitar o uso capião ordinária, que é essa de 10 anos, e ela pode ser reduzida para 5, se for para sua moradia, o imóvel, ou você fizer investimentos nesse imóvel, né? Estabelece que para solicitar o capião ordinária, é necessário, primeiro aí, ter posse do imóvel por pelo menos 10 anos, que pode reduzir a 5, como eu disse, certo? Se for usado para sua moradia. 2, ter justo título, que é um documento que comprove a transmissão do bem. No caso, o alienante, o devedor fiduciante, ele tem o justo título. O justo título é o contrato que ele adquiriu ali, o imóvel, certo? Agora, 3, a uso capião ordinária exige o quê? Boa-fé, ou seja, acreditar ser o proprietário legítimo do imóvel. No caso do devedor fiduciante,
não é possível, no meu entender, e aqui eu estou fazendo parênteses para defender um contraponto meu, eu já ensinei vocês como vocês vão fazer, mas um contraponto meu, ele não poderia jamais pedir a usucapião ordinária, porque ele não teria aí o requisito da boa-fé, porque ele sabe que ele não é o proprietário do imóvel, ele sabe que ele não é o proprietário. Porque ele financiou aquele imóvel com alienação fiduciária. Quando você financia com alienação fiduciária, você devolve a propriedade para o banco, uma propriedade que se torna uma propriedade resolúvel, que o imóvel só vai ser seu quando você pagar, certo? E aí o quarto requisito é o proprietário não pode se opor à posse. Então fica esse contraponto, mas fica o macete que eu ensinei para vocês. Tem lá comprovação na ação, 5 anos de posse, não participe. E mais, com relação ao usucapião, tem ação de usucapião tramitando, de antemão eu digo, eu já aconselho e indico que exclua essa oportunidade. Exclua a oportunidade. Mas se ela te interessar muito, no caso da ação de usucapião aqui, se ela te interessar muito, verifique a documentação do processo para saber se há prova de que a pessoa está ali há pelo menos 5 anos ininterruptos, certo? Mesmo com esse contraponto que eu fiz aqui, tá? Então, o que a lei diz? O que a lei diz? Adquire também a propriedade, artigo 1242 do Código Civil, adquire também a propriedade do imóvel, aquele que continua e incontestadamente, quer dizer, sem contestação de ninguém, com justo título e boa-fé, que é o usucapião ordinário, que nós estamos falando, o possuir por 10 anos, certo? Boa-fé diz o seguinte, você acreditar que você é dono do imóvel. Você não deve nada para ninguém. Você é dono do imóvel. Parágrafo único. Será de 5 anos que eu disse, por isso que eu faço esse alerta, que se tiver comprovação de posse de 5 anos, não entre definitivamente. Porque o parágrafo único diz assim, será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do registro cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia e realizado investimentos de interesse social e econômico. Para evitar discussão. Repito, a aula que não é de usucapião, a aula que é de análise de leilão extrajudicial. Então, não precisa a gente mergulhar no Instituto da Usucapião. O que precisa é vocês saberem que há um risco muito grande se o possuidor tiver pelo menos 5 anos de posse. Vai dar uma discussão enorme, tá? E há ainda um outro tipo de usucapião que você tem que tomar muito cuidado, por isso que esse meu alerta dos 5 anos já supre isso aqui, né, que é o usucapião mesmo com má fé. Aquela pessoa que está lá no imóvel sabendo que não é dela e querendo levar vantagem. É possível adquirir propriedade assim, chama-se usucapião extraordinária. E nesse caso aí, né, da usucapião com má fé, o possuidor que possui durante 15 anos de forma ininterrupta e sem oposição, ele não precisa comprovar justo título, ele não precisa comprovar boa-fé, ele pode estar de má fé mesmo, que a prescrição aquisitiva vai se consolidar na pessoa dele, de forma que ele será o proprietário do imóvel. E esse prazo pode ser reduzido para 10 anos, né, se ele morar no imóvel ou realizar obras, né, ali produtivas naquele imóvel, certo? Então, o alerta que eu faço para você ter 110% de segurança quando você insistir ainda, né, em adquirir um imóvel em leilão extrajudicial que tem ação de usucapião pendente, né, além de julgamento, né, o que é um risco muito grande, né? Vocês vejam que das ações aqui que nós tratamos, aqui eu estou dando mais ênfase para o risco, é o usucapião, né? Mas se esse imóvel te interessar muito, for um negócio assim muito bom, você vai olhar, né, o processo, né? Você vai olhar o processo, e se tiver lá mais de 5 anos de posse comprovada, não entra, viu? Não entra. E em todos esses casos, se você analisar todos os tipos de ação que nós vimos hoje aqui, né? Se você, em todos os casos aqui que nós estudamos aqui, você deve sempre se precaver também
não só da análise da ação, do risco que você corre, mas também você deve sempre verificar se o edital protege com relação à evicção de direitos. Né? Tem aula já na área de membros aqui sobre evicção de direitos, mas eu vou dar uma resumida aqui. Como que é que você identifica se o edital ele protege a evicção de direitos? Se o edital for omisso, não disser nada sobre evicção de direitos, ele protege, desde que nele não tenha menção à ação judicial, nem nele e nem na descrição do site do leiloeiro, a ação judicial pendente, certo? Se o edital não falar de ação e também a descrição do site do leiloeiro não falar de existência de ação, for omisso e também não falar que protege em caso de evicção, você está protegido, porque o Código Civil daí se aplica, né, o artigo 447 do Código Civil, se aplica diretamente a esse caso, te dando a proteção, que é a regra do jogo. A regra é a proteção no caso de evicção. E a evicção é o quê? A evicção é a perda da propriedade. É você arrematar e perder a propriedade. Se o edital, por uma decisão judicial ou administrativa, se o edital não te proteger, você vai perder o seu dinheiro e não vai poder reclamar. Então, edital omisso, você está protegido. Edital que conste expressamente que não assegure em caso de evicção, você não está protegido por óbvio. Ele está afastando a proteção legal. E aí, se você entrar, é por sua conta e risco. E aí, se ocorrer a perda de uma ação judicial, ou vier uma decisão, né, administrativa também, conforme o caso, né, dos órgãos competentes, que te tire a posse ou a propriedade, você não poderá reivindicar sequer a devolução do seu dinheiro. Então, tudo que nós estudamos aqui, olhe sempre se o edital protege você no caso de evicção de direitos. E aí eu indico que você volte lá na aula sobre evicção, se tem alguma dúvida, tem uma aula muito completa aqui na área de membros. Então, essa aula de hoje era sobre esses cuidados, né, que nós temos que ter no caso aí das ações, né, das várias modalidades de ação que podem vir mencionadas no edital. Aqui, fazendo mais uma observação, se porventura o edital não falar nada de ação, nem a descrição do site do leiloeiro, e de repente você descobrir uma ação tramitando e ver que essa ação tem um risco, você pode requerer a anulação da arrematação. Né? Por quê? Porque o edital foi omisso. E, novamente, aqui há uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, porque a Lei 9.514/97 não diz nada sobre isso, mas o Código de Processo Civil autoriza você. Se lá no edital não falou de algum ônus ou de alguma ação ou recurso pendente de julgamento, mesmo no leilão extrajudicial, você vai lá e remata de boa-fé e descobre depois que tem uma ação tramitando, você está resguardado, você tem direito de pedir seu dinheiro de volta e, quiçá, até pleitear uma indenização aí, conforme o caso concreto, certo? Então, era isso aí que essa aula, né, tinha para passar para vocês. Estou à disposição para perguntas. Nem? Pode falar, Amanda. Professor, boa noite. Boa noite. Você falou aqui daquela questão da usucapião, só que eu vi que o arrematante entrou com a ação de omissão de posse. Essa ação de usucapião, ela já existia antes ou ele que... Boa observação. Gostei demais da sua intervenção. A usucapião, você, nesse caso específico aqui, você pode... não precisa ter uma ação judicial tramitando. Você pode também arguir a usucapião como defesa numa eventual ação. Só que aí já é um risco que não é previsto, porque não está, né, não tá ali não tem uma ação tramitando em si, né? Eu peguei o julgado por analogia aí para ensinar vocês quando tiver ação tramitando. Porque a usucapião é assim, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, né? Vamos fazer de conta que aqui eu possuo o escritório, não é meu prédio. Então, eu estou aqui há 20 anos.
20 anos. De repente, chega uma ação reivindicatória contra mim. Fala, não, está aqui a escritura, esse prédio nunca foi seu, e eu nunca entrei com ação de usucapião. Eu posso, na minha contestação, arguir ao usucapião, entendeu? Entendi, como defesa. Então, por que nesse julgado está desse jeito aí? É isso então, aí. por isso que é importante, sempre antes de arrematar, tentar pegar informações com vizinhos? Isso. Não, isso aí, não precisa complicar, não. Viu? Eu peguei o julgado para ensinar vocês no caso de ação. Porque se o edital não prevê essa situação específica aí, se o edital não prevê, você vai poder pegar o seu dinheiro de volta. Eu quero que vocês aprendam aqui para não complicar. E se tivesse risco, isso aí é algo... A arguição de usucapião como defesa é algo que ocorre uma em cada... Qualquer um poderia, então, arguir como defesa? Exato. Então, é uma coisa muito aberta e muito difícil de acontecer. O que eu quero que vocês aprendam hoje aqui, se falar assim, ó, o professor Carlos falou 1 hora aqui com a gente, o que é que eu tenho que aprender aqui para mim poder arrematar bem com relação ao usucapião? Que, se você verificar, primeiro ponto que eu indico, verificou que tem ação de usucapião, sabe que pode ser fria. Ação de usucapião. As outras, eu não falei isso. Mas, se for algo que tenha, assim, um apelo financeiro, econômico, de lucro muito grande para você, e você falar, não, eu quero analisar mais. Aí você vai entrar no processo. E se lá tiver comprovação, né, testemunhal ou documental, conta de luz, IPTU, né, ou outro tipo de documento no processo que sempre vai ter datado com mais de 5 anos, aí você definitivamente não entra. É isso que eu quero que vocês aprendam sobre a usucapião, certo? Certo. De tudo que eu falei aqui, eu podia ter feito a aula em 5 minutos, mas só que aí vocês iam falar, ah, meu Deus do céu, paguei uma nota na mentoria, o professor fez em 5 minutos. Outra perguntinha. Aquela lá da intimação por edital, você falou, né? Se deu após várias tentativas, no mínimo 2? Aí que tá, não existe um parâmetro. O que você precisa ver assim, é o exaurimento mínimo das tentativas no endereço que consta do contrato. Nessa ação, você vai ver se a tese, quando a pessoa discute essa tese, ela vai comprovar, geralmente, que ela mudou de endereço e notificou o banco dessa mudança. Se tiver isso aí, é fria. Sim, vai perder. Tá bom? Tá, e última perguntinha. Esse aqui é de leilão judicial que me deu uma dúvida do nada. Depois daquele tema lá, 1134 da STJ, no judicial, que o IPTU vai se subrrogar no preço, na questão de dívida de condomínio, eu posso, mesmo se está lá no edital, que o arrematante vai ter que arcar com a dívida de condomínio, depois que eu arrematar, eu posso tentar pleitear judicialmente a questão da dívida, alegando o artigo 908, parágrafo 1 do CPC? Olha só, eu já fiz muito isso, né? Independentemente de qualquer posicionamento jurisprudencial, né? Você pode, você até deve. Entretanto, coloque na sua planilha como a algo... dívida do condomínio. Exato. Não vai contar com essa vitória. Sim, tá porque daí se der lucro, se não der, prejuízo. Exatamente. Tá bom? E aí, quando você entrou, você conseguiu... Lá atrás a gente conseguia, viu? Aí passou um período agora, eu não entro mais, porque eles estavam considerando essa questão da obrigação próprio terreno, né? E tudo mais. E existe ainda uma bola muito dividida, essa questão não está pacificada, porque, inclusive, eles têm um entendimento crescente do leilão do próprio imóvel alienado fiduciariamente, não dos direitos, do próprio imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de condomínio. Porque esse entendimento diz que, independentemente de quem é dono do imóvel, a obrigação se relaciona à coisa. Por isso ela é próprio terreno, né? E para mim não faz sentido, mas tudo bem. Não, para mim também não. Para mim também não. Ainda mais levando em consideração
que o leilão é modo de aquisição originária da propriedade, assim como o capião. Né? Se você adquire um imóvel do capião, você não vai pagar nada de imposto, nada de condomínio, nada. É zeradinho. Né? É extraordinário. Mas então tá, obrigada, professor. Nada. Gente, aí essa aula foi de reposição daquela de semana passada. Eu agradeço muito vocês, viu, pela compreensão. Amanhã nós vamos ter aula de novo, eu mando o link, tá? Porque daí a gente bota em dia, tá bom? Amanhã nós vamos continuar, nós já estamos quase encerrando aí essa parte aqui do leilão extrajudicial, tá certo? Para a gente dar sequência na mentoria. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Beleza. Um abraço, gente. Fiquem com Deus, viu? Até amanhã.